Olá, senhoras e senhores. Hoje é dia 7 de junho de 2023. Vamos trazer alguns apontamentos do capítulo 11, Intercessão, do livro Missionários da Luz. Esse capítulo começa logo após a palestra que o Alexandre faz, para aquele grupo de, em sua maioria, encarnados no momento do sono. E aí ele é procurado por duas senhoras, as duas ainda encarnadas, em condições de vibração, uma diferente da outra, uma um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais iluminada, digamos assim, e a outra menos. E elas solicitam para ele auxílio, né? Na verdade, a mais iluminada solicita auxílio para a sua companheira ali, que está passando por um momento complicado. A companheira dela era a prima, a Esther e Etelvina, o nome das duas. E aí, em certo momento, a Alexandre daí ouve, né, a Esther principalmente, que é a prima, que estava passando por dificuldades ali. E aí ela traz algumas situações que ela tem passado, né? Então ela conta que teve um marido que acabou se suicidando e algum tempo depois ela encontrou um outro companheiro, o qual ela se casou e teve 3 filhos. Só que após algum tempo ela sentiu esse marido cada vez mais amuado, cada vez mais triste, e em certo momento ele foi assassinado, né? Ou um outro suicídio. Ela não sabia dizer, mas a polícia não quis investigar mais, né? O caso parecia muito de assassinato. E ela queria um contato com ele para ver se ele estava bem, para ver se tinha algum acalento, né, para o seu coração ali tão sofrido, porque passava por dificuldades financeiras, né, dificuldades emocionais. E aí Alexandre concorda em auxiliá-las, né, auxiliar essa senhora especificamente. Aí Alexandre comenta com o André, quando as duas saem: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Entretanto, se nós estivéssemos na crosta, né, ainda encarnados, talvez fizéssemos a mesma coisa, é o que ele comenta. E aí André pergunta como que eles poderiam auxiliar, né? Não seria mais fácil invocar o esposo, em tese assassinado, né, de Esther? E aí Alexandre fala: sem dúvida, esse é o método mais fácil e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, lindos ensinamentos nesse início, né? Então, ao invés de ir pelo caminho mais fácil, Alexandre resolve ir pelo caminho que ele achava mais iluminado, mais adequado, que seria se doar um pouco mais para entender a história daquilo que estava, daquilo que ele poderia auxiliar. Então eles foram até a casa da viúva e perceberam que lá várias entidades de condição inferior frequentavam a residência. Elas não perceberam André e Alexandre devido à condição inferior que estavam, mas frequentavam a casa como uma espécie de vampirismo ali também. Tá? E o primeiro alarde, a primeira sensação ali de André foi de
certa repulsa, porque viu essas entidades, esses indivíduos, se alimentando junto com os indivíduos encarnados, à mesa. E aí Alexandre explica, os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E aí André fala, mas parece ruim esse pessoal desconhecido aqui, né? Parece desagradável compartilhar esses momentos com desconhecidos. E aí Alexandre fala, você não pode esquecer que nós estamos vendo familiares aqui, diversos, que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, a gente muitas vezes puxa, atrai os nossos mais queridos companheiros e companheiras, de forma a não libertá-los para a vida que eles têm seguinte, que tem ali a prosseguir. Junto aos apegos que eles mesmos possuem em relação ainda ao plano material, nós os algemamos também por essa, digamos assim, essa necessidade doentia deles. Saudade é algo que é natural. O amor, quando está distante, ele gera saudade. Mas o amor real é o amor que liberta, não o amor que prende. E aí o próprio André é capaz de verificar na conversação ali essa vibração mais baixa. A própria conversação, a energia que emite naquele tipo de conversa mostra porque que tem aquelas entidades ali agregadas. Um tanto de lamentação maior sobre a vida, sobre as coisas, sobre a dificuldade com que eles têm vivido. Então, traz aquela energia mais para baixo. E aí ele escuta a própria Esther comentar, graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ela tinha uma vaga lembrança do que tinha vivido na noite anterior. Aí os filhinhos, a filhinha de 7 anos, pede para ela contar mais e ela fala que não se lembra precisamente. E que levantou com outro ânimo, que ela tem que se conformar, pois Deus auxiliará eles. E aí André tem o desejo de auxiliar aquelas entidades que estão ali, mas Alexandre fala para ele que não tem como fazê-lo. Seria perder tempo. Se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Raul é o falecido, o segundo marido de Esther. Então essa frase é interessante, Veja, cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Quantas vezes a gente, no nosso egoísmo, na nossa vaidade e orgulho, tenta fazer isso com as outras pessoas, mostrar a verdade e empurrar essa verdade, fazer com que a pessoa seja a força quase, aceite aquela verdade, independente se é certo ou errado, a verdade que está sendo passada, é no tempo de cada um, E às vezes a gente também, Estamos tão cristalizados em questões inferiores, em questões desnecessárias, que não vemos também a verdade, às vezes, no nosso nariz, na nossa frente. Então eles entram e encontram um visitador, que é um espírito, digamos assim, com o serviço de ficar ali, de frequentar e auxiliar dentro do possível. Talvez aquela região, talvez aquela família, ele não entra aqui em detalhes para a gente saber qual que é o exato serviço dele. Mas eles entram ali em um outro cômodo e encontram um outro
amigo ali. E que eles perguntam sobre Raul e o interpelado responde que houve um suicídio, que ele preparou todo ali a cena para que parecesse um homicídio, mas que foi um suicídio, que ele teve que fazê-lo. Ainda sem explicar o porquê, a causa daquilo. E que logo após o suicídio, por ele cometer isso deliberadamente, esse irmão não conseguiu auxiliá-lo. Ele foi levado por outros indivíduos, aqui chamados indivíduos das trevas, ou legião das trevas, que são irmãos nossos ainda mais ignorantes, mas ainda presos na maledicência, né, na dor, digamos assim, a ponto de proporcionar dor para o próximo também. Ele foi levado por esses companheiros, né, e devido à responsabilidade daquele suicídio, não foi possível auxiliar Raul. Então, Alexandre ele se concentra por alguns segundos, né, ou alguns minutos, não é bem claro aqui, para descobrir aonde estava Raul. E ele consegue encontrá-lo, consegue ter uma noção de onde se encontrava Raul. E aí Alexandre traz uma importante lição sobre, digamos assim, a dor ou o período em que passamos por essas trevas, digamos assim, ou na companhia desses seres mais inferiores, talvez ainda em sintonia conosco. Ele fala que somos todos livres, né? Isso dizendo em outras palavras, e que aqueles que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. E talvez ele pergunta, e aqueles que parecem felizes na própria maldade? Esses são aqueles sofredores, perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. São insensíveis. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então veja a definição que bonita desses sofredores também, que ainda estão a transmitir o mal e o sofrimento para outros seres. Eles vão então encontrar Raul em um matadouro de animais, né? Talvez ali um anexo de um açougue ou alguma coisa nesse sentido. Eles entram ali e ali traz algumas surpresas para André, que nunca tinha visto aquele ambiente. Ele fala, o André, né, observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então em minha nova fase de esforço espiritual. Numerosos grupos de entidades francamente inferiores se alojavam aqui e ali. Nesse local que processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora, como os vampiros que a gente vê nas histórias mesmo. E aí Alexandre explica, esses infelizes irmãos, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. E aí Alexandre percebe que André começa a se perder nos pensamentos, né, sentindo até um certo pavor. E ele dá uma acalmada nele. Ele fala que não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance,
a serviço do próximo. Então eles encontram Raul numa situação deplorável, como se estivesse paralisado, meio atônito, né? Mais como se fosse um zumbi ali. E aí eles, aos pouquinhos, vão tirando ele dali, né? Alexandre faz meio que um passe nele, e nesse passe, com uma luz maior, as entidades que estavam próximas a ele se afastam, com alguns gritos de horror, com algumas lamentações, com deboches, inclusive, por mais que eles não vissem Alexandre e André ali. E eles levam daí Raul para um ambiente mais tranquilo. E André pergunta se a gente deveria auxiliar ele ali, já acordar ele, já que ele estava em estado de, digamos assim, quase inconsciência. E aí Alexandre fala que não, que ele não pode despertar ainda Raul, porque ele vai se lembrar de todo o sofrimento que ele estava passando antes de entrar naquele estado. Então ele precisa primeiro garantir um socorro adequado, um auxílio adequado para depois despertá-lo. Então ele consegue um auxílio numa casa ali de socorro próxima, tá? Um local seguro. Na casa de socorro, enfim, eles despertam ele em estado de horror, de dor, de dificuldade, relata tudo o que aconteceu, que ele realmente cometeu o suicídio, e ainda relata que ele foi homicida ainda, que ele matou o marido anterior de Esther. E essa culpa que ele estava levando foi fazendo com que ele se sentisse cada vez pior a ponto de cometer o suicídio. Isso resumindo bem a história. Só que antes dele contar isso, é interessante a gente falar que ele segurou esse momento de conversa com ele por algum tempo. Né? Ele dá ali um tempo, acho que de 70 horas, até que ele desse uma acalmada no coração, né? A ponto dele conseguir colocar as ideias um pouco em ordem. Né? Porque ele entrou em estado de pavor, de pânico, de dor lancinante e não conseguia ter essa conversa. Aí quando eles conversam, enfim, com ele, ele comenta tudo isso que eu disse, né? Como é que se ocorreu as coisas. E Alexandre convence ele de auxiliar a esposa, a viúva agora, né? E que ele auxiliaria, né? Convencendo ele de que poderia dar certo. E aí eles marcam esse encontro, né? Com Esther, só que ele decide não contar toda a verdade para ele. E aí tem uma frase que eu acho muito bonita que eu anotei aqui. Então, somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Então, não é interessante nesse momento contar toda a verdade para Esther, né? Que houve um homicídio anterior, que ele cometeu um suicídio ao invés de ter sido assassinado, né? Porque isso traria mais dificuldades a ela. Ela não está pronta ainda para receber essa verdade. Me lembra também uma frase que é atribuída a Chico, né? Que é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Né? Então, apenas uma gotinha num litro gigante de amor. Muito mais amor do que realmente verdade, às vezes. Né? Do que a verdade dura. Né? E assim eles resolvem só acalentar o coração dela e não contar toda a história. E assim marcam o encontro. Ela vem, ela encontra o marido, né, falecido. Ele consegue dar um bom ânimo para ela, consegue dizer que está tudo bem, que ela continue cuidando dos filhos e tal. Ela chega no final a perguntar para ele, inclusive, o que tinha acontecido, mas nessa hora ele consegue sair pela tangente dizendo que isso não importa agora, que ela pensasse na vida dela e que está tudo bem com ele. E sempre com o Alexandre ajudando ele numa ligação mental, como se tivesse fios tenuíssimos, que eles comentam, ligados de Alexandre ao suicida. Assim ela volta para casa muito mais confortada para dar sequência e renovar suas lutas na vida física. André pergunta, e a região ferida de Raul, se ia demorar muito para curar? Ele fala que talvez por muitos anos, né, ainda demore, que é um trabalho
paulatino ali, e eles conseguem inclusive auxiliar ela a conseguir um emprego, né? Então eles tomam algumas medidas para que fosse oferecido para ela um emprego justo. E ela logicamente aceita, né, dando vazão ali ao auxílio real para aquela família. Para finalizar, eu quero citar uma frase que eles comentam aqui no final, que quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Então nós sempre temos que confiar, temos que ter fé no mais alto, em nossos companheiros espirituais, que eles estão nos auxiliando sempre, desde que a gente tenha, que a gente se faça merecedor, né? E desde que não tolhe a nossa liberdade, eles estão sempre à nossa volta, auxiliando sempre que possível.